E surge um ícone de nome Sérgio Moro. É por esta razão que ele hoje é atacado, que ele é bombardeado, que há uma tentativa de alvejá-lo, certamente com a esperança de atingir mortalmente a Operação Lava Jato. A partir da Operação Lava Jato, ressuscitamos esperanças de que é possível sim ver a justiça derrotando a impunidade. E quando nós nos defrontamos com movimentos de oposição a esta expectativa de mudança no país, temos que reagir. Não há como ficar silentes diante de uma decisão como esta do presidente do Supremo Tribunal Federal. Em má hora, de forma inoportuna, obviamente castigando a Operação Lava Jato na esteira desta conspiração desenhada já há algum tempo em vários lances, com conexões que apontam para operações concatenadas. Eu incluo, por exemplo, a aprovação repentina aqui no Senado Federal da Lei de Abuso de Autoridade. Senhor presidente Isalci Lucas, primeiramente a minha homenagem aos novos senadores que hoje prestam contas do seu primeiro semestre de atividades, né? E aqui vejo o Jorge Cajuru, extraordinário representante de Goiás, que valorizou essa instituição nestes meses de atuação. Aí o Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, também, primeira vez que busca o voto e conquista de forma excepcional, chegando ao Senado para trazer a sua experiência de vida e a sua contribuição. A exemplo do Eduardo Girão, que vem do Ceará, uma terra de tantas personalidades da literatura, da música, da arte, não é? E traz também uma grande experiência de homem voltado para as causas da sociedade, principalmente na defesa da família brasileira. Uma honra tê-los ao nosso lado. Isalci também, embora fosse deputado, né, mas chega ao Senado para exercer o seu primeiro mandato em nome de Brasília, com muita competência. Eu venho hoje à tribuna, senhor presidente, e destaco uma notícia que nos preocupa. Leio: Lava Jato, Rio de Janeiro. Decisão de Toffoli é retrocesso e paralisa investigações. O coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Rio, Eduardo El Raj, fez duras críticas à decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo, que suspendeu todas as investigações com o uso de informações de inteligência financeira obtidas sem autorização judicial. Raj definiu a decisão como um retrocesso sem tamanho e disse que ela suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Veja a gravidade desta decisão monocrática do presidente do Supremo Tribunal Federal. Fica a impressão tratar-se de parte de uma conspiração que se dá contra a Operação Lava Jato. Nós temos que defender de forma implacável, ininterrupta, permanente mesmo e com muita veemência a Operação Lava Jato. É um fato histórico de significado maior. A história deverá contar amanhã que a Operação Lava Jato foi o marco de um novo rumo para o nosso país. Foi alargada para uma nova justiça, onde todos seremos iguais perante a lei. Quem é que não se lembra que o conceito de justiça no nosso país era de que tínhamos justiça apenas para os pobres?
Só eles eram alcançados pelos tribunais, eram condenados, julgados e condenados. Os milionários, os tubarões, os privilegiados estavam distantes do alcance da justiça no nosso país. A Operação Lava Jato começou a mudar essa história. E surge um ícone de nome Sérgio Moro. É por esta razão que ele hoje é atacado, que ele é bombardeado, que há uma tentativa de alvejá-lo, certamente com a esperança de atingir mortalmente a Operação Lava Jato. A partir da Operação Lava Jato, ressuscitamos esperanças de que é possível, sim, ver a justiça derrotando a impunidade. E quando nós nos defrontamos com movimentos de oposição a esta expectativa de mudança no país, temos que reagir. Não há como ficar silentes diante de uma decisão como esta do presidente do Supremo Tribunal Federal. Em má hora, de forma inoportuna, obviamente castigando a Operação Lava Jato na esteira desta conspiração desenhada já há algum tempo em vários lances, com conexões que apontam para operações concatenadas. Eu incluo, por exemplo, a aprovação repentina aqui no Senado Federal da Lei de Abuso de Autoridade, o endurecimento da legislação relacionada a abuso de autoridade. É óbvio que nós temos que legislar sobre abuso de autoridade, mas temos um momento adequado, a forma adequada. Da forma como se deu, fica a impressão tratar-se de uma conspiração contra a Operação Lava Jato, já que há implicitamente um objetivo escuso, que é de atemorizar investigadores e julgadores. Ao mesmo tempo, lá no Supremo, julgava-se 2 habeas corpus impetrados a favor do ex-presidente Lula, e transferiu-se para o segundo semestre o julgamento de um outro, em que se alega a suspeição do juiz Moro, à época, para aquele julgamento. Isto se relaciona com os vazamentos. Portanto, eu estou levantando aqui a hipótese de que ações simultâneas e concatenadas fazem parte de uma conspiração contra a Operação Lava Jato. Esses vazamentos até agora revelaram o quê? Nós já podemos denominar esta novela de A Montanha que Pariu um Rato, porque exageram na especulação, na espetaculosidade do anúncio, gera-se uma expectativa de trama maior e depois o que se vê é a divulgação de conversas entre agentes públicos envolvidos na Operação Lava Jato, preocupados em dar resposta com mais eficiência ao reclamo popular de combate implacável a uma organização criminosa que se instalou no Brasil e que assaltou impiedosamente os cofres públicos dessa nação, fazendo de vítimas milhões de brasileiros prejudicados. Estes vazamentos criminosos nos revelam a existência de um puxadinho da organização criminosa, ou de uma organização criminosa menor que se coloca como coadjuvante da organização maior, já que a organização criminosa que se instalou no Brasil nos últimos anos para o assalto aos cofres públicos é, sem dúvida, poderosíssima e certamente a mais poderosa de toda a história, integrada por poderosos empresários, empreiteiros, políticos, presidente da República, ministros, governadores, etc. E agora, esta
organização criminosa paralela ou coadjuvante, que tenta buscar munição para os advogados de defesa de criminosos presos e tenta buscar munição para impedir o prosseguimento de investigações que certamente alcançarão outros ladrões que também serão colocados atrás das grades, especialmente depois que a Câmara dos Deputados aprovar o fim do foro privilegiado. Nós ouvimos do ministro Moro várias vezes: apresentem os fatos graves, levem às autoridades superiores, porque até agora o que vimos foram conversas republicanas, parte de um trabalho que busca ser eficiente para desbaratar uma organização criminosa no combate implacável à corrupção, que é exigência maior do povo brasileiro, especialmente a partir de 2013, quando multidões foram às ruas do país. Não há dúvida, nós temos que defender a Operação Lava Jato com todas as forças. Não podemos aceitar passivamente e em silêncio essas agressões preparadas no submundo do crime, porque nós sabemos que se houve vazamento de informações no ato de bisbilhotar a intimidade alheia, portanto, num ato criminoso, há que se investigar para colocar na cadeia não apenas o hacker, ou no plural, não sabemos se foi um ou mais, mas também, ao lado dele ou deles, os mandantes, os patrocinadores. Isto não se faz de graça, não se faz por prazer. Nós lamentamos porque entendemos ser muito difícil chegar aos responsáveis, já que se trata de uma operação complexa e sofisticada de vazamento de informações que foram roubadas do Telegram. Mas nós gostaríamos muito que a investigação fosse bem sucedida, porque certamente a nação conheceria os responsáveis pelo crime, os mandantes e patrocinadores, que são, evidentemente, os beneficiários do crime. Repito, aqueles que estão presos e que gostariam da liberdade, e aqueles que ainda não foram presos, mas que temem o dia da prisão. Este fato, que é novo, recentíssimo, né? No dia de ontem, nós fomos surpreendidos com essa decisão monocrática do presidente do Supremo Tribunal Federal, deve nos alertar para a necessidade de nos empenharmos na defesa da Operação Lava Jato. Eu quero reconhecer o direito de especialistas do direito, juristas, advogados, discutirem a conveniência dessa estratégia adotada da cooperação entre juízes, promotores, procuradores, policiais federais. É um direito, mas devemos dar a importância que cabe oferecer a esse debate e a essa discussão, na comparação com a importância que devemos dar ao desbaratamento de uma organização criminosa e ao combate implacável à corrupção no país. Temos que colocar na balança. De qualquer modo, mesmo se considerássemos a importância desse debate sobre legalidade desta cooperação entre agentes públicos numa operação desta grandeza, eu diria, é defensável legalmente,
juridicamente, porque está escrito na Lei de Combate ao Crime Organizado a cooperação entre as instituições oficiais nacionais, estaduais e municipais. E é o que nós verificamos. Na esteira de uma moderna legislação que emergiu no país nos últimos tempos e que avançou para a existência das delações premiadas, das ações programadas e dos agentes infiltrados para a investigação. E é óbvio que para estas ações, essas práticas novas de investigação, se exige a cooperação entre as instituições oficiais, nacionais, estaduais e municipais. E nesse caso, tratam-se de representantes de instituições nacionais, Ministério Público, Polícia Federal e a Justiça. Não há, do meu ponto de vista, nada que possa condenar a atitude dos envolvidos e que são agora alvejados pelas especulações, pelo noticiário da mídia nacional, a partir do vazamento divulgado por um site estrangeiro que se instalou também no Brasil, de nome Intercept. Enfim, o que vale é a mudança. Olhamos à frente, conheçamos os obstáculos, investiguemos as causas da pobreza nacional, do infortúnio de milhões, e certamente encontraremos entre estas causas, como das maiores, a corrupção. E por isso a prioridade é combatê-la. E combater a corrupção é priorizar a Operação Lava Jato. Eu concedo com prazer a Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, à parte. Muito grato, líder, excelentíssimo senhor senador Álvaro, que tanto defende a Operação Lava Jato, o combate à corrupção, e que compactuo, que também concordo com as palavras do senhor, quando o senhor coloca a preocupação, o medo, o temor. Eu acho que esse temor não deve ser só dos senadores, não. Deve ser de toda uma população que busca sempre clareza e transparência. Lendo pelos noticiários, não posso falar sobre o processo. Não tive acesso, não tenho acesso ao processo que está sendo discutido do nobre senador aqui dessa casa, o Flávio Bolsonaro. Mas falando sobre o que recai a COAF, sobre a investigação, entre aspas, que a COAF não faz isso, como o senador Girão falou, tive esse contato adiado com o presidente da COAF, que eu deveria ter tido bem antes, quando cheguei aqui, por defendê-la, como defendi que ela ficasse com o Ministério da Justiça, como todos nós aqui, 20 senadores defenderam que ela permanecesse. Hoje eu defendo que ela seja independente. Hoje eu já revejo a minha ideia de ela estar em um lugar ou não, que ela fique como uma agência que fique livre para atuar. Então, essa é a conversa que eu tive hoje. Mas em relação a entrar ao sigilo bancário do contribuinte ou de uma pessoa que está sendo investigada, em fevereiro de 2016, senador Girão, o plenário do Supremo declarou a constitucionalidade do artigo 6º da LC 105/2001, que permite aos órgãos da administração tributária acessar dados bancários de contribuintes sem autorização judicial. 9 dos 11 ministros concluíram que a norma não configura quebra de sigilo bancário, mas sim uma transferência de informações. Isso eu estou falando do STF. 9 dos 11 avaliaram dessa forma, sobre o tema ou não de quebra de sigilo bancário. Numa decisão mais recente, no fim do ano de 2017, a primeira turma do Supremo, por maioria, negou um agravo que buscava anular a investigação do MP, baseada em informações bancárias obtidas diretamente do COAF. Então, a gente está falando isso, o relator nesse caso foi o ministro Alexandre Moraes. Disse que a solicitação de dados para apuração é compatível com as atribuições constitucionais do Ministério Público,
Como a lei de lavagem de dinheiro determina que a COAF deve avisar o Ministério Público da existência de crimes, seria contraditório, palavra dele, entre aspas, impedir entidades de requerer informações ao Conselho, avaliou o ministro Alexandre Moraes. Informação tirada do jornal o Globo. Senador, é preocupante. É preocupante quando uma turma já tem uma decisão, onde já foi julgado certo assunto, onde já estava estabelecido um critério. A jurisprudência. A jurisprudência. E de uma forma unilateral, de forma única, apenas um ministro de plantão, no caso. No recesso do judiciário. No recesso, toma uma decisão como essa. É perigoso. É perigoso porque, no meu ponto de vista, são os efeitos que isso pode causar. Os efeitos que isso pode levar. Como o senhor mesmo citou, o promotor da Lava Jato no Rio de Janeiro já comenta esses efeitos. Não é só sobre a lavagem de dinheiro. É o crime organizado, é o PCC, é o tráfico de drogas, é um tráfico, é um montante. É impressionante a quantidade de transações financeiras que a COAF recebe todos os dias. São 15 mil. E com efetivo reduzido, com uma boa vontade, inteligência e um equipamento ainda não tão evoluído, mas que supra a necessidade, eles estão conseguindo fazer isso. Eu vejo hoje a COAF, porque ela está sendo atacada de uma forma ou de outra, e quando o senhor fala de Operação Lava Jato, se deve a ela a origem de tudo. Se deve a ela em 2011, quando ela identificou a primeira movimentação daqueles doleiros, lá naquele quiosque no posto de gasolina, aqui no setor de Hotéis Norte, onde começou aquela movimentação. Tudo surgiu dali. Hoje, a famosa famigerada Operação Lava Jato se deve a esse mecanismo criado em 1998, por acordo internacional, que nós saímos 10 anos atrasado diante de outros países. Países mais evoluídos já estão 10 anos na nossa frente, mas nem por isso tira o nosso brilho de estar entre os 5 melhores países em combate à corrupção. Eu vejo como um temor, senador Girão, senador Regufe aqui presente, todo esse tema, senador Álvaro, porque eu creio que quando nós assumimos uma posição pública, quando decidimos nos candidatar, eu, quando me candidatei, eu prestei contas, abri o meu patrimônio, imposto de renda, tive a vida revirada, esmiuçada pelos tribunais eleitorais, desde o patrimônio que tem, e pretendo fazer isso todos os anos, mostrando o crescimento patrimonial de quem é um legislador, de quem é esse senador, que ganha esse dinheiro mensalmente até chegar ao final do ano e ter essa transparência. Se eu já mostrei uma vez em campanha, por que eu não mostro agora? Qual é o problema? Não, para mim, não vejo problema nenhum ter que mostrar para as pessoas, uma vez que eu assumi um papel público, uma vez que eu estou aqui como agente público, em declarar e mostrar para as pessoas espontaneamente tudo isso, tudo que gasta, tudo que ganha, tudo que consome. A minha fala logo após a do senhor é justamente falando sobre os 5 meses em que eu estou aqui e dessa nossa ansiedade, dessa nossa busca pela transparência, pelo combate à corrupção, por dar mais clareza à população. Então, a minha preocupação é essa, em relação a tudo isso que está acontecendo, é até onde a luz pode chegar, até onde a luz pode clarear, porque se clareia para todos os outros, em 20 anos de atividade que a COAF tem, e só agora ser chamado a atenção, já que tem decisões, uma lei complementar de 2001, como já foi lida aqui, no seu artigo 6º, que prevê essa abertura, essa possibilidade de esmiuçar a conta do contribuinte. Eu me lembro que um juiz, que agora é ministro, Sérgio Moro, disse que para rastrear a corrupção, rastreia-se o dinheiro. Para se rastrear a corrupção, se rastreia o dinheiro. Então é impossível hoje não se rastrear a corrupção sem saber o rastro do dinheiro. Obrigado, senador. Muito obrigado, senador Stevenson. Eu fiz questão de não me reportar ao fato que deu origem à decisão do presidente do Supremo, porque o que importa é
verificar quais são as consequências, não é? E as consequências são perversas. Se não houver uma revisão dessa decisão, nós corremos o risco, sim, de comprometer a Operação Lava Jato. Se o Pleno do Supremo Tribunal Federal não se reunir para reverter esta decisão, nós corremos o risco de assistirmos o que ocorreu com as operações já citadas, a Factor, a Satyagraha e a Castelo de Areia. Nós não podemos admitir que isso venha a ocorrer. Por essa razão, trouxemos à tribuna a nossa preocupação em relação a esse fato. A importância do COAF é, obviamente, reconhecida, não há como não reconhecer a importância do COAF, que já em outras ocasiões contribuiu para que crimes fossem desvendados, quadrilhas fossem desbaratadas. Eu próprio denunciei desta tribuna uma operação de lavagem de dinheiro por intermédio das loterias da Caixa Econômica Federal, depois de informações sigilosas fornecidas pelo COAF. Eram sigilosas, deixaram de ser sigilosas quando as trouxe para esta tribuna, porque considerei mais importante do que preservar o sigilo, denunciar a corrupção, denunciar a lavagem de dinheiro, assalto ao dinheiro público. E, obviamente, teve consequência, que foi a interrupção desse processo de lavagem de dinheiro, que não ocorreu mais, ao que se sabe, depois daquela denúncia. Quando nós anunciamos aqui que um ganhador da loteria ganhou mais de 500 vezes, o outro mais de 250 vezes, ficando visível a existência de uma organização operando para a lavagem de dinheiro oriundo do crime organizado ou da corrupção na administração pública. Cito este fato, sempre me lembro deste fato, para demonstrar a importância do COAF. E, obviamente, os riscos à época que corri em relação a não respeitar o sigilo foi exatamente porque coloquei na balança e entendi ser mais importante desbaratar uma quadrilha do que preservar o sigilo. Há ocasiões em que nós não temos o direito ao sigilo. A atuação parlamentar, inclusive, constitucionalmente, tem esta prerrogativa. Nós temos o direito, em determinadas situações, de não respeitar o sigilo quando se trata de crime que devemos combater. É por essa razão que eu fico inconformado quando eu vejo este jornalista Glenn afirmar que não levará às autoridades o material que é produto de um crime. Deveria levar. Não trabalhamos contra a liberdade de imprensa. Não retiramos o direito que ele tem de divulgar. Divulgue, mas atue como cidadão e leve à autoridade o material do crime, porque trata-se de crime e ele sabe que é um crime, que uma organização criminosa operou e que ela tem que ser desbaratada também. Deveria levar. Se não confia no Ministério da Justiça, leve ao Supremo Tribunal Federal. O senador Regufe deseja uma parte, presidente Isalci, e com prazer eu concedo a ele essa parte. Senador Álvaro Dias, em primeiro lugar, quero dizer que assinei a proposta de emenda à Constituição de Vossa Excelência, que coloca como obrigatório e como privativo de servidores de carreira do Itamaraty o cargo de chefe de missão diplomática no exterior. Então, assinei com muito orgulho a sua proposta de emenda à Constituição. Obrigado. Quero também aqui me somar a Vossa Excelência na crítica a essa decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é uma crítica, uma decisão completamente equivocada, na minha visão, e vai contra o interesse maior da população de ver as coisas certas nesse país e de nós termos um país com menos impunidade. Então, eu me somo aqui a Vossa Excelência na crítica.
a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ela é completamente equivocada e ela vai contra o interesse maior da sociedade brasileira, por justiça nesse país. Mas, além disso, eu queria tocar aqui em 2 pontos, porque também cabe ao Congresso Nacional. Porque, às vezes, a gente critica outro poder e a gente não olha para o nosso umbigo. E nós temos que olhar para o nosso umbigo também. Hoje é o último dia do semestre legislativo, está acabando o semestre legislativo, e foi feito um compromisso de que nós votaríamos aqui no plenário a Comissão Parlamentar de Inquérito da Lava Toga. Não foi votado. Eu assinei os 2 requerimentos para a instalação dessa CPI, e foi feito aqui, foi falado que foi feito um compromisso de que o plenário ia ser ouvido, e o plenário não foi ouvido sobre a instalação ou não da CPI. Além disso, nós acabamos um semestre inteiro e até agora o Conselho de Ética dessa casa não foi instalado. Isso é uma brincadeira de mau gosto com a sociedade. Assim, não é possível que a gente, no momento que o país vive, sequer o Conselho foi instalado. Acabou um semestre e o Conselho não foi instalado. Eu cobrei aí dessa tribuna diversas vezes nesse semestre a instalação da CPI da Lava Toga, que fosse votado aqui no plenário esse requerimento, e também que fosse instalado o Conselho de Ética. Agora, além disso, pedindo aqui a benevolência do meu colega aqui do Distrito Federal, o senador Exalci Lucas, que está presidindo essa sessão, a benevolência do tempo, mas, além disso, nós temos que também olhar para a casa vizinha. O Senado Federal votou na legislatura passada, com o meu voto, com a minha insistente cobrança aqui nesse microfone, nós votamos aqui o fim do foro por prerrogativa de função, o fim do foro privilegiado. Foi aprovado aqui no Senado. Aí vai para a Câmara, em 2017, e é engavetado na Câmara. Em junho de 2017. Aprova aqui, vai para lá, engavetado lá. Então, isso não é... Se eles quiserem rejeitar, votem, mas ponham a cara e votem e digam que não querem. Agora, engavetar é que não é correto. Cada um tem que emitir a sua posição, coloca a sua posição e vota, é democrático. Regime democrático é esse, cada um vota com a sua consciência, isso aqui é uma casa democrática. Agora, não votar é que é grave. E a Câmara dos Deputados engavetou a proposta de emenda à Constituição de Vossa Excelência, que teve o meu total apoio, o meu insistente clamor aqui nesse microfone para que fosse deliberado por esse plenário. O Senado aprovou o fim do foro privilegiado, foi para a Câmara engavetou, coisa que também não é correta. Então, é importante, o pronunciamento de Vossa Excelência é importante sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas nós também temos que falar aqui do Congresso Nacional. Também temos que falar aqui... Infelizmente, eu sou um senador em 81, mas acho que é um erro não ter sido instalado a CPI da Lava Toga, que teve a minha assinatura nos 2 requerimentos, como é um erro também grave não ter sido instalado o Conselho de Ética dessa casa, ter acabado um semestre inteiro da legislatura sem ser instalado o Conselho de Ética dessa casa, e é um erro da Câmara dos Deputados pegar um projeto que é um clamor nacional, que é o fim do foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, e simplesmente jogar numa gaveta e deixar lá. Não, deixa aí. Então, isso precisa ser dito, e eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Obrigado, senador Regufe. Antes de terminar meu pronunciamento, quero destacar os 3 pontos enfocados pelo senador Regufe em respeito a uma parte do senador que é exemplo nesta casa. Primeiramente, o foro privilegiado, que nos é muito caro, um projeto de nossa autoria desde 2013, aprovado aqui pela generosidade desta casa, ou pela lucidez desta casa, né, por unanimidade, e que está lá desde 2017. Agora, até fazendo justiça ao presidente Rodrigo Maia, ele já assumiu o compromisso conosco de colocar em votação em agosto. Até o final de agosto, nós teremos então a votação
do nosso projeto que acaba com o foro privilegiado para mais de 55 mil autoridades. Será um salto civilizatório, sem dúvida nenhuma, que recolocará o Brasil numa situação de, certamente, excelência em matéria de justiça, porque aí estaremos respeitando o artigo 5º da Constituição, que estabelece sermos iguais, todos iguais perante a lei. Hoje não somos. Em relação à CPI da toga, Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, senador Stevenson, senador Exalci, todos têm razão. A gaveta não é o melhor lugar, não é a melhor solução, não é a melhor alternativa. O plenário do Senado, sim, é, sem dúvida nenhuma, o local adequado para esse requerimento chegar e ser votado, com a exposição das razões, porque somos favoráveis ou porque somos contrários, mas é preciso deliberar. Então, mais uma vez, o nosso apelo ao presidente Davi Alcolumbre para que traga ao plenário, no começo de agosto, esse requerimento, a fim de que esse assunto se esgote aqui. Se o plenário soberano não desejar a instalação da CPI, nós respeitamos. Mas se eventualmente a maioria pretender investigar denúncias que ocorrem constantemente, obviamente a sociedade agradecerá. E em relação ao terceiro item, não é, que o senador Recuf sustenta aqui, que é do Conselho de Ética, eu informo à Casa, ao presidente Exalci, que o nosso partido já indicamos o senador Stevenson e o senador Girão para integrarem o Conselho de Ética. Então, o Podemos já encaminhou a indicação. Ontem conversei com o presidente Davi Alcolumbre, que me disse que está aguardando a indicação dos outros partidos. Afirmou que ainda faltam indicações do MDB e do PSD. E que assim que as indicações forem encaminhadas, ele instalará o Conselho de Ética. É fundamental que isto ocorra, nós não podemos nos omitir em relação a essa questão, para não perdermos a autoridade quando combatemos, sim, desvios que ocorrem em outros poderes. Muito obrigado, presidente Exalci, aí pela condescendência do tempo, não é? Mas os companheiros participaram ativamente desse debate e eu sou grato a eles. Muito obrigado.